Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhões de engenheiras trabalham sob seus pés. Elas não dormem, não descansam e constroem em uma escala que humilha qualquer obra humana. Sob a superfície da Terra, existe um império mais antigo, mais populoso e mais organizado que qualquer nação humana. E você nunca viu essas cidades. Hoje você vai descobrir os formigueiros apocalípticos. E no final deste vídeo, você nunca mais vai pisar no chão da mesma forma. Se prepare. Mas primeiro, deixa eu te mostrar um número que vai quebrar sua cabeça. 20 quatrilhões de formigas. Este é o número de formigas vivas agora no planeta. 20 milhões de milhões de milhões. Se você contasse uma formiga por segundo, levaria 600 milhões de anos. Se pesássemos todas as formigas da Terra, elas pesariam o mesmo que toda a humanidade. 8 bilhões de humanos pesam o mesmo que 20 quatrilhões de formigas. Mas o verdadeiro choque: cientistas descobriram na Argentina uma supercolônia que se estende por 6.000 quilômetros. Isso é maior que muitos países. Bilhões de habitantes, túneis que se comunicam por quilômetros e formigas de pontas opostas dessa colônia, separadas por centenas de quilômetros, se reconhecem quando se encontram. Elas pertencem ao mesmo império, e essa não é a única. Supercolônias semelhantes foram descobertas na Califórnia, no Japão, na Europa. Mas espera, porque quando cientistas encheram um formigueiro abandonado com toneladas de concreto e escavaram, descobriram algo aterrorizante. Estruturas que desciam 8 metros de profundidade, 1.000 câmaras interconectadas, 40 toneladas de terra removida, grão por grão, ao longo de anos. Túneis organizados como um metrô, com autoestradas principais e vias secundárias. Câmaras de ventilação que mantêm 25 graus Celsius constantes, mesmo quando lá fora varia de 10 a 40 graus. Sistema de drenagem contra inundações, lixeiras segregadas no fundo, cemitérios organizados e fazendas. Formigas cortadeiras não comem as folhas que carregam. Elas cultivam fungos com essas folhas. Controlam umidade, temperatura, removem pragas, aplicam antibióticos naturais que elas mesmas produzem e fazem isso há 50 milhões de anos. A agricultura humana tem 10.000 anos. Somos amadores. A ventilação? Resolveram sem eletricidade, sem ventiladores. Elas constroem túneis de entrada e saída em diferentes níveis. Isso cria diferenças de pressão que geram correntes de ar naturais. Ar fresco entra pelos túneis baixos, ar quente sai pelos superiores, circulação constante, renovação permanente de oxigênio, é ventilação passiva perfeita. Arquitetos no Zimbábue copiaram essa tecnologia. O Eastgate Center, um prédio comercial, usa o mesmo princípio dos cupinzeiros. Resultado: 90% de redução no consumo de ar-condicionado, milhões economizados, tudo porque um humano teve humildade de aprender com insetos. Agora, aqui fica perturbador, porque enquanto destruímos formigas, estamos copiando delas para resolver nossos problemas. Formigas encontram sempre o caminho mais curto até comida, sem GPS, sem mapas. Como? Feromônio. Quando uma formiga encontra comida, deixa um rastro químico. Outras seguem. Caminhos curtos são percorridos rápido. O feromônio é constantemente reforçado. Caminhos longos, o feromônio evapora. É matemática pura. E quando humanos perceberam isso, uma revolução começou. FedEx e UPS usam algoritmos baseados em formigas para otimizar entregas. Seu GPS usa princípios descobertos observando formigas procurarem comida. Telecomunicações usam isso para rotear chamadas, indústrias para otimizar produção, até videogames usam para fazer personagens navegarem.
Formigas resolveram problemas matemáticos complexos sem saber que estavam fazendo matemática. E nós finalmente tivemos humildade de copiar. E tem mais, formigas cultivam fungos há 50 milhões de anos e durante todo esse tempo enfrentaram pragas, fungos parasitas que destroem plantações. Então elas evoluíram uma solução: antibióticos. Certas espécies abrigam bactérias em seus corpos que produzem compostos antifúngicos, matam os parasitas, mas não afetam o fungo cultivado. É uma fazenda antibiótica viva em operação há 50 milhões de anos. Quando os cientistas isolaram esses compostos, descobriram moléculas nunca vistas antes, antibióticos naturais eficazes contra fungos e bactérias que desenvolveram resistência a antibióticos humanos convencionais. Nós usamos antibióticos há menos de 100 anos e já temos crise global de resistência. Formigas usam há 50 milhões de anos e o sistema ainda funciona. Como? Porque elas não usam monocultura de antibióticos, usam coquetéis complexos de múltiplas substâncias, aplicam de forma contínua e preventiva. Antibióticos de formiga podem literalmente salvar vidas humanas nas próximas décadas. Elas não apenas descobriram antibióticos antes de nós, descobriram como usá-los de forma sustentável. 50 milhões de anos de testes clínicos, e a solução estava sob nossos pés o tempo todo. Mas enquanto aprendemos com elas, estamos queimando as bibliotecas antes de ler os livros. Quando uma floresta cai para dar lugar à monocultura, não são apenas árvores que morrem. Sob o solo, megacidades subterrâneas, que abrigavam milhões, são instantaneamente obliteradas. Formigueiros que se estendiam por metros de profundidade, com centenas de câmaras especializadas, fazendas de fungos cultivadas por gerações, tudo destruído em segundos pelo passar de uma lâmina de trator. Urbanização é ainda pior. Cada metro quadrado de asfalto, cada fundação de concreto é uma sentença de morte para colônias abaixo. Estudos em áreas urbanas mostram que a diversidade de espécies de formigas cai até 80% comparado a áreas naturais. E as espécies que sobrevivem tendem a ser as invasoras, as menos especializadas. As que forneciam os serviços ecológicos mais importantes desaparecem primeiro. Mas a destruição direta não é a ameaça mais insidiosa. Tem algo pior: pesticidas. A agricultura moderna depende de químicos que permanecem ativos por meses. O problema não é nem sempre a morte imediata. Muitos desses químicos em doses subletais destroem a capacidade de navegação das formigas. Elas perdem a habilidade de seguir rastros de feromônio. Operárias saem para forragear e não conseguem encontrar o caminho de volta. Soldados não conseguem patrulhar fronteiras. O sistema de comunicação química da colônia se desintegra. A colônia não colapsa instantaneamente, mas colapsa lentamente, inexoravelmente. A rainha continua pondo ovos, mas operárias não conseguem alimentar as larvas eficientemente. E o veneno persiste. Pode permanecer ativo no solo por anos. Mesmo se o uso for interrompido, colônias que tentam se estabelecer continuam sendo afetadas. E então, há a terceira ameaça, a mais traiçoeira: espécies invasoras. Humanos transportam formigas acidentalmente ao redor do mundo há séculos. E algumas dessas espécies, removidas de seus predadores naturais, explodem em populações nunca vistas. A formiga de fogo vermelha foi introduzida nos Estados Unidos na década de 30. Desde então, se espalhou por milhões de hectares. E onde ela chega, as espécies nativas desaparecem. Estudos mostram quedas de até 90% na diversidade de formigas nativas em áreas invadidas. E com essa perda, vem consequências ecológicas. Espécies nativas dispersavam sementes de plantas específicas. Formigas invasoras não fazem isso. Resultado: plantas nativas não se reproduzem. Pássaros que dependiam de formigas nativas sofrem. A invasão de uma espécie desencadeia uma cascata de extinções. O impacto cumulativo dessas três ameaças é devastador. Destruição de habitat remove os formigueiros fisicamente. Pesticidas envenenam os que restam. Espécies invasoras exterminam as nativas que sobreviveram.
Mas a verdadeira tragédia vai além da perda ecológica. É a perda de conhecimento. Cada colônia de formiga cortadeira cultiva uma cepa específica de fungo. Essas cepas foram domesticadas ao longo de milhões de anos, são únicas, e quando uma colônia é destruída, aquela cepa pode desaparecer para sempre. É como queimar uma biblioteca que contém o único exemplar de livros insubstituíveis. Lembra dos antibióticos? Cada linhagem de formiga pode abrigar cepas bacterianas diferentes, produzindo moléculas antibióticas únicas. Estamos destruindo colônias antes mesmo de catalogar essas moléculas. Potenciais medicamentos que poderiam salvar vidas humanas estão sendo extintos antes de serem descobertos. Cada espécie de formiga tem estratégias ligeiramente diferentes. Cada formigueiro é um experimento único de engenharia. E estamos demolindo esses experimentos aos milhões diariamente. É como se alienígenas avançados visitassem a Terra, encontrassem nossas bibliotecas e universidades e simplesmente os incendiassem sem nem olhar o que continham. Isso é o que estamos fazendo com os formigueiros. Estamos queimando bibliotecas de conhecimento evolutivo acumulado ao longo de 140 milhões de anos. Futuras gerações vão perguntar: como vocês permitiram isso? Como destruíram tesouros evolutivos insubstituíveis por conveniência de curto prazo? Mas a história não termina em destruição, porque algo está mudando. Em todo o mundo, projetos de conservação estão reconhecendo que proteger ecossistemas significa proteger os formigueiros que os sustentam. Na Costa Rica, reservas implementaram monitoramento de populações de formigas. Elas se tornaram o sistema de alerta precoce do ecossistema. Na Austrália, projetos de restauração agora incluem restauração de populações de formigas. Pesquisadores estão literalmente transplantando colônias inteiras para áreas em recuperação. É reconhecimento de que restauração ecológica sem formigas é como construir uma casa sem fundações. Pode parecer bonito por um tempo, mas não dura. Na agricultura, fazendeiros regenerativos estão abandonando pesticidas, plantando diversidade, criando corredores ecológicos. E os resultados são surpreendentes. Solo mais saudável, maior retenção de água, maior resistência às secas, maior produtividade de longo prazo. Um agricultor no Brasil descreveu assim: passei décadas lutando contra a natureza, gastando fortunas em veneno. Meu solo estava morto. Então, parei de lutar. Comecei a observar. Vi que onde formigas trabalhavam, as plantas cresciam melhor. Parei de envenená-las e meu solo voltou à vida. Essa sabedoria está se espalhando. Existem agora redes de agricultores trocando conhecimento sobre como integrar formigas em práticas agrícolas. Não é retrocesso para técnicas primitivas, é avanço para técnicas que funcionam com a natureza em vez de contra ela. A pergunta não é se as formigas vão sobreviver. Elas sobreviveram dinossauros, sobreviveram eras glaciais, elas vão ficar. A pergunta real é: nós vamos sobreviver sem elas? Porque se continuarmos destruindo os formigueiros, se continuarmos envenenando o solo, eventualmente a estrutura inteira colapsa e nós, no topo dessa estrutura, caímos com ela. Não é sobre salvar as formigas. As formigas são resilientes. É sobre salvar a nós mesmos. Então está aqui o desafio. Da próxima vez que você ver um formigueiro no seu quintal, não destrua. Observe. Reconheça que sob aquele monte de terra há uma cidade, uma civilização, um experimento de 140 milhões de anos. E considere que, talvez, apenas talvez, elas saibam algo que nós não sabemos. As formigas não precisam de nós.
Elas já provaram isso por eras, mas nós desesperadamente precisamos delas. Precisamos do solo que elas aeram, das sementes que dispersam, dos nutrientes que reciclam, dos antibióticos que produzem, das lições que ensinam. Precisamos da sabedoria acumulada em 140 milhões de anos. Se este vídeo mudou sua perspectiva, se agora você vê o chão de forma diferente, então compartilhe, porque cada pessoa que entende o valor dos formigueiros é alguém que pode protegê-los. E se inscreva no canal, porque tem muito mais mistério biológico esperando ser descoberto. Os formigueiros apocalípticos não são apocalípticos porque destroem o mundo. São apocalípticos porque revelam uma verdade que preferíamos ignorar. Nós não somos os únicos habitantes inteligentes deste planeta. E certamente não somos os mais bem-sucedidos em termos evolutivos. Talvez seja a hora de parar de falar e começar a ouvir. Parar de conquistar e começar a colaborar. Parar de destruir e começar a aprender. Porque enquanto você assistiu este vídeo, milhões de formigas continuaram trabalhando, escavando, construindo, cultivando, defendendo, sobrevivendo. Elas não sabem que você existe, não sabem que você está assistindo, não sabem que o futuro delas pode depender de que você decida que elas importam. Mas agora, você sabe que elas existem. Sabe o que elas fazem, sabe o que elas representam, e com esse conhecimento vem responsabilidade. O Império Subterrâneo está esperando, não por salvação, mas por reconhecimento, por respeito, por uma chance de continuar fazendo o que sempre fez, sustentar a vida na Terra. Você está pronto para defender o que não pode ver, para proteger o que nunca agradecerá, para valorizar inteligência que não se parece com a sua? As formigas já responderam essas perguntas há 140 milhões de anos. Agora é a nossa vez.